Olá pessoal do quarto ano A, quarto ano B e quarto ano C, professor Wesley aqui, e eu estou gravando esse vídeo para explicar para vocês então as atividades que faremos agora nessa quinzena, na última quinzena de julho, já para encerrar o segundo bimestre, tá? Nós estávamos falando sobre agricultura e pecuária e vamos dar continuidade agora para falar um pouco mais sobre os recursos naturais e o extrativismo. Vamos então para a página 122 do livro didático. Vão acompanhando aí que eu vou explicando para vocês e a gente vai desenvolvendo essas atividades juntos. Vamos lá? Bom, aqui na página 123 e 122, então, nós vamos começar falando sobre os recursos naturais e atividade extrativa. Logo no começo vai estar falando sobre as transformações que ocorrem na natureza. Essas transformações são feitas e realizadas pelo homem, porque o homem ele precisa tirar da natureza os recursos naturais. E tudo que a gente retira da natureza para nos servir, para fazer algo para a gente, é chamado então de recurso natural, para atender às nossas necessidades. Então tudo que fazemos, desde retirar uma árvore para fazer uma mesa, ou plantar algodão e retirar também algodão para a gente fazer as nossas roupas de algodão, né? Ou retirar o petróleo, o metal que a gente utiliza para fazer os nossos talheres, para fazer nossos carros e bicicletas e assim por diante, são tudo retirado da natureza e nós utilizamos para suprir as nossas necessidades, tá? Sabendo disso, os recursos naturais, então, eles são divididos em dois. Existem os recursos naturais que são renováveis, e na página 123 vai falar sobre os recursos naturais que não são renováveis. Então vamos entender primeiro o que são recursos naturais renováveis. O nome já fala, né? Os recursos naturais renováveis, eles vão ser aqueles que se renovam naturalmente ou podem ser repostos pelo homem, né? Ou seja, é aquilo que a gente tira da natureza e a natureza depois vai conseguir fazer mais daquilo. Ou nós, seres humanos, vamos conseguir fazer mais daquilo. Um exemplo, né, é a vegetação, ó, que até fala, um exemplo disso é a vegetação, que nós podemos plantar essa vegetação e ela vai se recompor, vai se regenerar. Outro exemplo também de recursos naturais renováveis é a água, o ar, o solo, né, e a energia solar, são renováveis. Isso não significa que a gente pode utilizar sem pensar, né, que ela vai durar para sempre. Não, até fala aqui no livro, ó, mesmo eles sendo considerados renováveis, esses recursos eles devem ser utilizados de modo racional para evitar a degradação e o desperdício. Então, se a gente poluir, por exemplo, as águas, significa então que nós não vamos poder utilizar. Então, se a gente destruir toda a vegetação de um lugar, por exemplo, de uma vez, ela não vai ter tempo suficiente para se regenerar. Hoje em dia está muito na moda a gente falar usar a natureza de uma forma sustentável. Isso significa utilizar racionalmente, sem desperdiçar. Já na outra página, na página 123, vai estar explicando para a gente o que são recursos naturais não renováveis, beleza? Então, os recursos naturais não renováveis são aqueles que não são repostos naturalmente pela natureza ou não podem ser reproduzidos pelo homem. O homem não consegue fazer mais, tá? Então, estou falando aqui nesse primeiro parágrafo o que é um recurso natural não renovável, tá? Esses recursos, então, eles podem se esgotar, como, por exemplo, o petróleo, os minérios, os minerais, né? O minério de ferro. Então, quando retiramos o petróleo, que eu falei aqui, por exemplo, ele da natureza, para fazer plástico, tinta, combustíveis e várias outras coisas que é derivado do petróleo, não é possível substituir ou repor, fazer mais petróleo, por exemplo. Quando acabar, não tem como fazer mais. Então, muitos recursos não renováveis são bastante importantes para a gente utilizar nas indústrias, principalmente, como, por exemplo, o minério de ferro, que é utilizado para a gente fazer desde os carros que a gente anda, bicicleta, tudo que é de ferro, né? Tem o alumínio, que tem latinhas e panelas e várias outras coisas feitas de alumínio, o cobre, que nós utilizamos nos fios elétricos, por exemplo, o manganês, que é utilizado para fazer o aço e outras coisas, né?
tudo isso são recursos naturais não renováveis, os minérios, tá? Esses minérios são utilizados para fazer vários produtos. E aí, como fala no livro de vocês, vai de panela até aviões, de computadores. Geralmente, os recursos não renováveis, eles demoram milhões de anos para a natureza conseguir fazer esses recursos, né? Por isso, a gente não pode desperdiçar, tá? Não pode utilizar de modo irracional para evitar o desperdício, porque quando acabar, provavelmente até a natureza repor, vai demorar milhões de anos e nós já não estaremos mais aqui. Na página 124, nós vamos falar sobre os recursos naturais que tem no Brasil. O Brasil tem uma grande diversidade, tem muitos recursos naturais, tá? Dentre os recursos naturais que tem no Brasil, a gente divide eles em recursos minerais, que são os minérios, como por exemplo, minério de ferro, de alumínio, de cobre, o manganês, que nós já citamos, né? Tem os recursos vegetais, aí o nome já fala, né? São vegetais, que é, por exemplo, a madeira, o látex, que é tirado da seringueira, que é uma árvore, né? Que a gente tira o látex dela para fazer borracha, por exemplo, e também a castanha do Brasil, que também é conhecido como castanha do Pará. Tem os recursos hídricos no Brasil também, que são recursos hídricos, são os rios, os lagos e também as águas subterrâneas, os lençóis freáticos, que nós utilizamos desde a água para beber. Aqui em Brasilândia nós utilizamos a água subterrânea, né? Então a Sanesul lá, ela pega a água do lençol freático e trata, joga na caixa d'água até chegar nas nossas casas, né? E também tem os recursos energéticos, que aí é o petróleo, o gás natural, o carvão mineral, que são utilizados como fonte de energia. Aqui embaixo a gente tem um exemplo, né, de uma hidrelétrica de Xingó, tá? É utilizado então a água, o recurso hídrico para a geração de energia. Na página 125 vai mostrar um mapinha que espero que vocês já tenham aprendido a ler e interpretar esse mapinha. Ele vai mostrar para a gente onde tem cada tipo de recursos naturais, os principais recursos naturais existentes no Brasil, e aí cada estado aqui do Brasil, né? Por exemplo, no estado aqui do Mato Grosso, vamos pegar aqui o estado MT, Mato Grosso, que recursos naturais que tem? Você vai olhar a figurinha, então por exemplo, essa figurinha aqui, o que é isso? Será? Você vai procurar ela aqui, ó. Então tá aqui, ó, é o ouro. Então a gente sabe que no Mato Grosso tem a extração de ouro. Aí vocês vão olhando aqui os símbolos do estado e olhando o que significa cada símbolo aqui na legendinha, para depois responder a questão aqui número 3, tá? Então, que recursos naturais tem no Mato Grosso do Sul? Vocês vão olhar aqui no mapa, achar o Mato Grosso do Sul e responder essa perguntinha, tá? E aí depois vocês vão classificar em recursos minerais, vegetais ou energéticos, que é igual a gente viu na página 122. Então, por exemplo, se for o ouro, que eu citei aqui no Mato Grosso como exemplo, ele é um mineral, então ele é um recurso mineral. Se for a madeira, é retirada da vegetação, então é um recurso vegetal. E se for, por exemplo, petróleo, aí ele é um recurso energético. Na página 126 agora, nós vamos falar sobre atividade extrativa. Nós estudamos um pouquinho já sobre a agricultura e a pecuária. Na agricultura e na pecuária, o homem utiliza a natureza, só que é o homem que planta o arroz e o feijão e depois nós vamos lá e colhemos. O extrativismo, não. O extrativismo, então, é a atividade de extração ou coleta apenas de recursos naturais para fins comercial e industrial. A diferença dele para a agricultura e da pecuária é que na agricultura e na pecuária, o ser humano ele participa, ele produz, ele que planta, ele que cuida dos animais, né, e da vegetação. No extrativismo não, o homem só vai e já pega o que está pronto na natureza, tá? Então essa que é a diferença. E aí, dependendo do que o homem tira da natureza, a gente classifica em tipos de extrativismo. Então são 3 tipos, tem o extrativismo vegetal, extrativismo mineral e o extrativismo animal. O nome já fala, né? Então, o extrativismo vegetal é quando a gente tira da natureza alguns recursos vegetais, como a madeira, então é utilizado, a gente tira a madeira da vegetação, o látex e a castanha do Pará. Já o extrativismo mineral
O nome já fala também, quando a gente tira os minérios, recursos minerais da natureza, como por exemplo minério de ferro, carvão mineral, ouro, pedras preciosas, petróleo, diamante, tudo que for minério a gente tira do extrativismo mineral. E por último o extrativismo animal, e aí vai ser, por exemplo, a caça e a pesca. Na página 127 vai estar falando para a gente agora sobre as atividades. Então olhando aqui, ó, vocês vão, a partir de tudo isso que eu já expliquei para vocês, vocês vão responder. Na 4 vocês vão marcar um X nas afirmativas verdadeiras e depois aqui você vai reescrever as afirmativas que você colocou que era falsa. Então, A, se você colocar que ela é verdadeira, beleza. Aí a B você colocou que ela é falsa, aqui embaixo você vai explicar por que ela é falsa. Na 5 você vai ligar, por exemplo, a madeira, matéria-prima. Matéria-prima é o que é utilizado para fazer alguma coisa. Então a madeira é utilizada para fazer o quê? Qual desses dois aqui que é feito de madeira? Esse ou esse aqui? Aí você vai ligar, tá? E depois você vai responder que tipo de extrativismo ocorre em cada caso. Por exemplo, na 1 aqui é extrativismo animal, vegetal ou mineral. E no 2 é extrativismo animal, vegetal ou mineral. E a B pergunta que outros produtos podem ser fabricados com essas matérias-primas. Então, que outros produtos a gente pode fazer com isso daqui? E que produto mais a gente pode fazer com isso aqui? Beleza? Só colocar aí. E na página 128 e 129 é uma atividade de interpretação de texto, então não tem segredo. Vocês vão ler esse textinho que fala sobre o petróleo e vocês vão responder as perguntinhas 1, 2 e 3, tá? Vocês vão responder só a 1, a 2 e a 3. A número 4 não precisa, porque ela era para fazer em grupo e no momento nós não estamos podendo fazer atividades em grupo, tá? Então vocês vão ler o textinho, interpretá-lo e depois responder as perguntas 1, 2 e 3, beleza? É só isso então, pessoal. Eu espero que vocês tenham entendido. Se vocês não entenderam alguma atividade ou algum conteúdo dessa quinzena, podem entrar em contato comigo pelo WhatsApp que eu tentarei ajudá-los da melhor forma possível. Então, bons estudos e até a próxima.